Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício e eu tô sempre vendo as perguntas de vocês. Há um tempo pediram para eu falar sobre como foi a minha trajetória, né? Como que eu comecei, como que eu conheci o mercado. E eu resolvi falar sobre ela então, porque ela é interessante, ela é um pouco diferente. E talvez você se identifique, talvez você não faça a menor ideia do que eu tô falando, mas vamos lá então. Antes de tudo, se puder, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão é só deixar aí nos comentários. E gostou do quadro? Muito maneiro, né? Então, vamos lá. 2016 eu comecei no mercado. Na verdade eu não comecei no mercado. O que acontece? Eu estava passando por um momento meio complicado da minha vida e eu tenho depressão, essa é a real. E eu precisava de uma forma de tirar a minha cabeça das coisas que eu não gostava de fazer. E eu acabei baixando um aplicativo para celular. E a ideia desse aplicativo era bem simples, era me pagar para desbloquear a tela do meu celular porque ele mostrava anúncios. Então eu só queria alguma coisa diferente que pudesse me dar qualquer tipo de distração, expectativa, por mais irreal que fosse. E aí eu baixei esse aplicativo. E 2016 eu vi esse aplicativo, né? E aí volta e meia eu ia desbloquear ele e ele mostrava uma tela de um cara apertando um botão, ganhando dinheiro e falando que eu poderia testar uma conta demo de graça. Obviamente eu olhei e falei, porra, isso é golpe, ninguém ganha dinheiro tão fácil. Então deixa pra lá. Aí eu vi a primeira vez, a segunda vez, a 10ª vez, a 30ª vez. Falei, quer saber? Uma perguntinha no Google não vai matar ninguém. Fui lá e digitei então. Então, primeira parte, tá aí. O anúncio, obviamente, era da IK Option. E tava ali o tempo inteiro. Eu falei, bom, experimente gratuitamente, dei uma olhada no site, descubra IK Option e tal, sem julgamento, galera, sem julgamento. Não sabia absolutamente nada. E aí eu vi isso aqui, eu vi uns videozinhos, né? Eu li aqui rapidinho, fui lá no YouTube, procurei lá para poder ver o que as pessoas estavam falando, se tinha alguém de fato ganhando dinheiro com isso e tal. E aí eu falei, cara, realmente não parece ser esquema não. Pode até ser, sabe? Aquela visão que você tem no início, você não conhece absolutamente nada. Às vezes parece, às vezes não parece. Então depois que eu vi ali, eu falei, cara, realmente isso aqui parece que é possível, vou dar uma olhada. Bom, já que não custa nada se registrar, já que eu posso operar dinheiro virtual, não preciso colocar dinheiro real, não vai custar nada mesmo, literalmente, né? Então fui lá, criei a minha conta, botei ali o dinheiro na conta, botei dinheiro. Botei a minha conta da IQ, conta demo, e fiquei ali testando, brincando e tal. Eu falei, cara, não é possível que seja só isso. Se fosse assim, todo mundo ia estar ganhando dinheiro. Tem alguma coisa aí. E aí eu tinha que descobrir o que era essa alguma coisa. E com isso, foi meu primeiro, a pontinha do dedo para começar a conhecer o mercado financeiro. Então, mesmo a galera que opera IK Option e adora IK Option, é a galera que odeia IK Option e fala que é esquema, que é fraude, que não sei o que tem chuva de reclamação no Reclame Aqui, galera, tem chuva de reclamação da XP também, tem chuva de reclamação da Clear, tem chuva de reclamação da Rico, tem chuva de reclamação de tudo, porque o povo brasileiro gosta de reclamar, essa é a verdade. Então, assim, antes de julgar, chega e testa. Eu não tô falando para vocês chegarem ali e enfiarem o dinheiro nisso aí, porque eu não opero isso aí, beleza? Eu tenho as minhas opiniões sobre, mas não significa que não seja possível. Vai ter gente que de fato vai conseguir ganhar dinheiro com isso e tem gente que não. Só que esse modelo aqui, para mim, não é operar o mercado, tá? Esse é um modelo de aposta. Você tá ali, cassino, máquina de cair moedinha e coisas do tipo. Então, mas pessoalmente eu agradeço muito ter conhecido isso aqui, porque senão eu simplesmente não estaria no mercado, não estaria aqui hoje, tá? E aí eu vi ali que ele tinha ali então a opção binária, ele tinha opções digitais, tinha Forex, e aí eu falei, cara, o que é Forex? Eu comecei a ver Euro, USD, não sei o que e tal, tá diferente. Pô, tem modalidade aqui, eu fui procurar, Google, Forex, o que é Forex? E aí eu fui lá e entendi que eram pares de moedas, era negociação, mercado mais líquido do mundo, e parecia tudo maravilhoso também, bom demais. Plataforma era de graça também, e não era muito complicado. Você até precisa entender algumas coisas assim que é um pouco diferente, mas eu vi, peraí, antes eu tinha tempo, eu entrava numa operação, ela terminava 5 minutos e depois eu ganhava ou perdi. Nessa daqui não tem tempo, eu posso tipo entrar numa posição ali e ficar para sempre.
E sim, meio que era isso mesmo. E aí eu comecei a entender que eu podia, ao invés de como era o modelo da opção binária, de arriscar 10 para ganhar 8, eu poderia arriscar 10 para ganhar 20. E aí era muito melhor, é lógica. Sem contar que na opção binária, às vezes acontecia de, pô, eu entrava ali, aí faltando 2 segundos o bagulho subia e me estopava e eu ficava muito puto. E isso não acontecia no Forex. Se ele estopar é porque estopou, foi porque bateu no seu limite de preço. E como a expectativa era melhor para o meu lado, eu acabei caminhando para conhecer Forex. E aí eu vi o anúncio dessa outra empresa que era a XM. E a XM era uma empresa de Forex. E aí eu fui lá, olhei e tal. E eles tinham uma conta que era essa daqui, ó, comece com $30 gratuitos. Isso aqui é de verdade, eu tinha essa conta e eu comecei com ela, tinha feito testes e tal. E aí eu perdi uma parte do dinheiro desses $30, eu fiquei com $14. E aí eu me afastei para poder estudar mais. Só que depois de 6 ou 3 meses inativo, eles vão lá e removem o dinheiro da conta. Beleza? Então eu vou falar um pouquinho mais sobre a XM depois. Só que eu comecei a colocar o meu dinheiro de verdade no mercado. Eu fui lá e coloquei começando com Bitcoin. Pois é, eu fui para a opção binária, depois eu comecei a estudar Forex, depois eu comecei a estudar cripto, e isso daí é só o começo. E aí, tá todo mundo falando de Bitcoin, eu fui olhar o valor, fui ver, falei, cara, isso aqui é absurdo e tal. E na época o real ainda não era quase R$6, como tá agora, a gente estava na faixa do 2 e pouco. E aí eu fui lá, peguei, caraca, eu peguei muito pouco, foi tipo R$300. E aí eu botei lá no mercado Bitcoin, comprei a moeda, fiquei olhando. Eu falei, cara, eu já vi da Bitfinex, né, que é outra empresa lá fora. Então eu fui lá, criei uma conta na Bitfinex. E aí, como é que foi o processo? Peguei meu dinheiro do banco, transferi para a corretora do mercado Bitcoin. Com o dinheiro do mercado Bitcoin, comprei Bitcoin, ele foi para minha carteira, abri a conta na Bitfinex, transferi os Bitcoins da carteira do mercado Bitcoin para a Bitfinex, vendi assim que, tipo assim, calma, o Bitcoin chegou lá, estava valorizando ainda, então eu comprei o Bitcoin, foi por aqui, nesse período aqui de 2017, quando ele ainda estava $4.000. E aquilo ali, para quem estava começando, você imagina como é que é você acordar todo dia, vendo a sua conta subindo mais 10, 15, $20, toda hora, direto, sem parar. E aquilo ali tirou a minha paz por completo. E deixa eu até voltar aqui, porque esse aqui é um período bem importante. Então aquilo ali tirou a minha paz por completo, eu não conseguia mais dormir, porque eu tinha colocado R$150 mais ou menos nesse período. Aqui, foi aqui dia 6 mais ou menos, aqui. E aí ele subiu. E quando chegou mais ou menos aqui, eu já estava estudando um pouco de análise técnica. E eu vi que ele podia estar marcando um topo. Eu não lembro pelo que eu estava vendo. Era provavelmente só achismo mesmo. E aí eu vendi parte desses bitcoins. E eu fiquei esperando. Ele acabou caindo. E algumas outras moedas faziam muito sentido. Tipo Ripple, Tron. Caraca, eu já nem lembro mais. Então eu comecei a operar algumas dessas moedas que era do cripto, e aí eu acabava então diversificando meu portfólio de moeda. E aí aqueles R$150 eu cheguei lá e depois coloquei mais 300 e pouco, né? Nessa fase aqui, comprei mais 300, botei mais 300 e pouco, ou alguma coisa assim. Eu sei que eu fiquei com $470 na minha conta, e aqueles $470 a partir desse momento aqui subiram então para mais de, cheguei a ficar com $1.400, e aí ele veio caindo, só que quando chegou nesse período aqui, 16, 17, 18 mil, eu falei, cara, eu tô estressado demais, eu não consigo mais dormir, então não dá mais para eu ficar, porque eu acordava no meio da noite, olhar a cotação, se caía, se subia, aquela ansiedade, aquela loucura de quem tá começando. E eu falei, não, cara, não dá mais pra mim, quer saber? Eu não vou mais ficar olhando esse troço todo dia, vou ficar olhando só o gráfico semanal. E aí, se você sabe a história do Bitcoin, você viu ali que quando ele chega perto de 18 mil, alguma coisa bem interessante acontece. Ele bate em 21, e aí, então,
ele faz isso aqui. E aí quando ele bateu no 21, vamos lá, foi aqui, ó, no dia, cadê, 16, já foi por aqui. E aí eu resolvi, não, quer saber, eu vou olhar só o gráfico semanal. E aí na semana seguinte já tive uma queda ali então de 30%. E aí no fim eu sei que eu fui desfazendo das posições, eu já tinha pego o dinheiro e devolvido para minha conta, então já tive um retorno ali. E aí quando todas as minhas posições voltaram para uma margem de lucro de 600, acho que foi $680, eu fechei tudo, voltei com o dinheiro para minha conta. Só que as taxas eram tão absurdas que os 680 só de taxa para vender Bitcoin, para poder vender as outras moedas, para transferir de uma corretora para outra, para transferir para minha conta, para sacar, eu gastei mais de R$140 de taxa só de transferência. E aí, obviamente, não valeu muito a pena, né? E aí, nesse período ali, então, eu parei com a saga do Bitcoin, estava extremamente estressado, óbvio, e fui então para XM, abri minha conta de $30 lá, fiquei estudando, comecei a fazer todos os processos. Isso aqui é real, de verdade, você chega lá, coloca, vocês podem fazer o teste. Óbvio, se você não tem experiência nenhuma e está chegando nesse vídeo agora, comece sempre com conta demo, tá? Eu não sei, eu não conheço ninguém que oficialmente chegou aqui, apertou para ganhar os $30 gratuito e conseguiu ganhar, porque as pessoas que já têm experiência, elas não vêm para cá. Isso daqui é para quem não tem experiência, é extremamente atrativo $30, principalmente porque agora o dólar está tipo a 5,70. Vamos arredondar, 6 vezes 3, 18. Então a gente está falando aí de mais ou menos 160 a 180 reais, dependendo do período aqui agora. Então eles estão basicamente te dando uma conta de 180 reais para poder operar, só que em dólar. Só que, pra gente, apesar de parecer muito tentador, e você não entende porquê, eles são uma empresa que é market maker. Então, eu acredito que seja market maker, tá? Eu tô falando aqui meio por alto assim, mas acho que era market maker sim. E aí eles te dão o dinheiro, porque quando você coloca lá e você perde, você acaba achando que vai valer a pena colocar mais dinheiro lá, e mais de 90% dos traders perdem dinheiro, beleza? Quando você começa, você perde dinheiro, porque todo mundo acha que isso aqui é uma fórmula mágica de ficar rico amanhã, o que na verdade não é. É muito tempo, é muito estudo, é muito trabalho, é uma porrada de noite sem dormir. E, cara, o cara que já tem experiência, ele não vai vir aqui lutar por $30, beleza? Então, vale a pena você testar, de repente você vai ser o caso. E aí? Então, assim, eu saí dessa parte aqui, né? E aí, Forex, PIP, USD, JPY, e aí eu tô operando NZD e JPY, e aí a variação na minha conta vai de 6 em 6 centavos, mas quando eu tô no USD, JPY, ela se muda de 12 em 12 centavos, e aí eu pego GBP NZD, ou NZD GBP, sei lá, e o bagulho já começa a se mover de 23 em 23 centavos, e aí é um pouco mais louco, é um pouco mais difícil de você entender e fazer as contas, mas com o tempo fica fácil. E aí você entende que o Forex, ele é um mercado que, pelo menos da forma como eu vejo, ele trabalha muito mais lateral do que em tendência. Então ele tende a bater em resistência e suporte, resistência e suporte, resistência e suporte. E aí eu acabei com essa mentalidade de tentar operar reversão, o que obviamente fez um estrago em mim quando eu comecei a chegar aqui no mercado brasileiro, né? E aí procurando mais como aprender, porque durante esse período eu comecei a operar, eu comecei a estudar pela Udemy. E na Udemy tem diversos cursos gratuitos de trade. Então eles falam sobre Forex, eles falam sobre ações. Eu já fiz todos esses cursos aqui que vocês estão vendo e já voltei neles. Esses daqui são só aqueles que eu fiz, pelo menos toda a parte que me interessava. Alguns aqui eles não estão concluídos porque a última página ele não conclui, vai ficar sempre em 97%, sempre em 94%. Então eu fiz todos esses cursos que foram os que estavam em andamentos, e todos os cursos concluídos foram mais esses dois aqui. Então eu estudei muito sobre aquilo ali e a minha mentalidade estava voltada para um lado. E quando eu comecei a procurar conteúdo em português para isso, era extremamente difícil de achar, e tudo que a gente via eram pessoas falando, não sei quantos pontos, não sei quantos reais, meio ponto no mini índice, 5 pontos no mini índice, 50 pontos no mini índice,
meio ponto no mini dólar, põe seu stop 8 pontos acima, não sei o que. Eu falei, cara, como assim 8 pontos? E esse bagulho se move de 5 em 5 reais, que loucura, de R$1, como assim? Eu não posso mais fazer minhas operações ali modestas, arriscando, sei lá, 15 centavos, porque, pô, gente, calma aí, né, vamos lá. E aí foi muito complicado, foi uma loucura para eu entender como é que era essa diferença de um mercado para o outro. E aí, um dos vídeos, né? Claro que eu fui parar em vídeo de um monte de corretora, de Clear, de Rico, da Modal, da XP, de um monte delas, vendo analista, tentando entender, observando, e era muito difícil para eu tentar assimilar aquilo no Forex, porque eu ainda não entendia que eu podia vir para a Bolsa Brasileira e operar aqui. Então eu estava muito focado no Forex lá fora e, enfim, acabei insistindo mais ali. Depois eu então conheci o Portal do Trader. E o Portal do Trader, na verdade, foi o primeiro local onde eu fiz alguns cursos gratuitos em português e que de fato me ajudaram em alguma coisa a entender um pouquinho, a entender o que era um contrato futuro, o que era o índice, o que era o mini índice, o que era o mini dólar, o que eram aqueles códigos que estavam ali que eram tão mais complicados do que o Forex. Então tudo isso me ajudou muito a entender. Então desses cursos aqui, eu dei uma olhada neles só. Eu sei que eu fiz de Price Action completo. Esse daqui do Túlio eu já fiz muitas aulas disso aqui também. O de Day Trade, esse daqui, eu nem sei porque não está iniciado, esse é só porque eu estava com outra conta. Mas eu fiz muitos desses cursos também. E, não, foi porque eu vi no YouTube. Eu assisti todas essas séries no YouTube, menos Psicologia para Trader, porque, né, quando a gente está começando, a gente acha que não, que Psicologia para Trader? Eu sou mentalidade de aço, isso aí é besteira, o que eu quero é a técnica, porque é a técnica que importa. E aí, né, copinho pra gente. Mas eu fiz todos esses cursos naquele período e estava muito complicado de entender ainda até eu chegar aqui. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a ver, eu falei, cara, pô, beleza, peraí. Esses caras estão operando índice, dólar, e nos cursos que eu fiz americano, todo mundo operava ações. Então, tem uma outra modalidade em cima disso, né? Que é... Bom, eu já vi que é mini índice, mini dólar, não entendi muito bem o que era. Depois do Portal do Trader eu vi então que era mercado futuro, e a gente tinha as ações, só que todo mundo falava que investir em ação era muito caro, era absurdo, e você precisava operar com pelo menos, sei lá, no mínimo 2.000 ações de cada empresa para poder tentar ganhar algum dinheiro e tal. E naquela época realmente era, porque a gente não tinha corretagem zero como tem hoje, e mesmo assim os custos nem eram tão grandes. Antes ali em algumas delas a sua margem para operar era de R$100, outras já estavam em 50. Hoje a gente tem margem de R$15, gente, tá? É muito mais fácil. E aí esse daqui foi o meu primeiro contato com cursos em português gratuitos que me ajudaram muito. Bom, esse vídeo está ficando meio grande, né? Então tem mais uma parte, eu vou dividir ele em dois. Eu espero muito que você tenha gostado e que algumas dessas dicas aqui de quais cursos eu fiz possam te ajudar, mesmo que seja da Udemy, mesmo que seja do Portal do Trader, vale a pena. Em algum momento, algum curso que você vai fazer vai te dar uma visão levemente diferente e vai fazer com que alguma coisa a mais entre na sua cabeça e vai te ajudar bastante, beleza? Galera, tem mais uma coisa. A gente tem agora o link do Telegram que eu estou colocando aqui na descrição para a gente conversar lá, trocar ideia, falar sobre o mercado, beleza? Então entra ali no link também. E nas descrições de todos os meus vídeos a gente tem o link de download da planilha de backtest. Então se você é novo no canal, você pode ir lá ver o meu vídeo da planilha de backtest, o link está aí na descrição. É só você baixar, vai lá, clica nela, vai em arquivo, fazer cópia. E aí você vai ter uma cópia da planilha só para você, beleza? Eu não posso liberar para as pessoas editarem ela, porque se alguém editar, quando você for pegar, essa planilha já vai estar mexida e alguém pode ter feito alguma besteira e aí ninguém mais vai ter, beleza? Então é só ir lá, arquivo, fazer cópia e aí você vai ter ela no Google Drive, tá? Ou você pode baixar ela também com a versão ali para Excel, para qualquer outra coisa. E além disso, na descrição eu sempre coloco alguns canais que me ajudaram a desenvolver muito durante esse processo e eu comento um pouco mais sobre isso depois, beleza? Se você puder, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e eu vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo. Valeu!